normal. A ansiedade, o coração chega aqui na garganta, porque todos somos humanos. Falar de Reich é falar um pouquinho de psicanálise, né? O Reich, ele nasceu no final do século XIX, no que hoje a gente chama Ucrânia, né? que era a antiga Bielorrússia, e ele vinha de uma família de fazenda, essas coisas, e explodiu a Primeira Guerra Mundial, ele foi para a guerra. Depois que ele voltou da guerra, ele foi cursar medicina. Então, ele cursou medicina em Viena, e quando estava cursando medicina, Reich ficou muito desolado, acho que essa é a palavra, desolado, com o que se ensinava sobre sexualidade na escola de medicina. Ou seja, só ensinava a parte mecânica da sexualidade, né? Órgãos genitais e todas essas coisas. E ele queria entender como é que isso funcionava. E naquela época, então, ele ainda era estudante, ouviu falar de Freud e convidou Freud para fazer um seminário em Viena com alguns estudantes de medicina sobre sexualidade. Freud, naquela época, 1919, estava trabalhando bastante a teoria da libido, né, que era a sua teoria base até aquela época. E, neste seminário, Reich praticamente se apaixona por Freud, né? E ele, a partir disso, ele começa a fazer mais seminários, e mais seminários, e mais seminários. E ele é convidado, ainda quando estudante, para integrar a Sociedade Psicanalítica. E ele começa a fazer parte da Sociedade Psicanalítica. Então, a partir disso, a história de Reich é como psicanalista, né? Ele faz ele acaba formando, forma mais ou menos em 22, e ele faz uma especialização, uma pós em estruturas psicóticas, né? E começa a atuar como psicanalista na Clínica Psicanalítica de Viena. Nesse seu trabalho na clínica, porque Reich sempre teve um estilo muito social, ele começa a atender pessoas de baixa renda, porque a psicanálise sempre foi elitista, né? Ela sempre, sei lá, talvez pela forma como ela funciona, né? Ela sempre esteve numa classe social mais acima. E Reich queria levar a psicanálise também para classes sociais mais baixas, né? E aí Reich, então, começa a trazer a questão da libido mais perto da sua pesquisa, porque Reich diz assim, ele começa a falar, bom, se tem libido, se libido é uma energia não é uma coisa metafísica, ela tem que ser medida, ela tem que ter uma expressão energética. E a partir disso, então, ele desenvolve um conceito que a gente chama de economia energética, né? Ou economia sexual, mais propriamente dito. Ou seja, a quantidade de energia que a pessoa tem para poder lidar com a sua vida e com a sua sexualidade e tudo mais. Nós estamos falando no início do século XX, mulher não tinha direito de voto, mulher não tinha direito de bens, né? Se o marido morresse, ela perdia os bens iam para o Estado, então a mulher era nada, né? Era terrível aquela época. E Reich vai falar sobre isso, né? Numa época ele vai falar sobre isso, sobre essa questão sexual, o direito à sexualidade e tudo mais. Nesta época, o Freud já estava começando, ou já estava desenvolvendo mais a sua teoria sobre o id, sobre ego, superego, e Reich ainda estava na questão da libido. E isso já começa a dar um certo conflito entre Reich e Freud, ou entre a sociedade psicanalítica, né? Por que é importante a gente falar sobre esses conflitos? Porque isso vai marcar toda a história de Reich. Toda a história de Reich é marcada por um conflito permanente entre estruturas de poder e a sua prática clínica, né? E então
Reich começa a fazer mais experimentos, inclusive alguns experimentos que hoje a gente diria assim, que loucura, né? Por exemplo, enquanto as pessoas estão tendo relações sexuais, ele colocava medidores para medir a energia da pessoa, o que acontecia, como é que isso acontecia, né? Era um negócio assim, imagina, nós estamos falando em 1919, 1920 e pouco, quando o sexo era um tabu enorme, né? Não é como hoje, que a gente pode falar em ficar, em pegar essas coisas, né? E Reich vai mais e mais para dentro disso e começa a criar um certo conflito com a sociedade psicanalítica. Então, o conflito começa a estabelecer-se mais porque Reich começa a fazer o seguinte, ele está lá no setting, e aí ele começa a criticar o método da psicanálise, de livre associação, que ele diz, existem certas estruturas que isso não funciona. As pessoas simplesmente não conseguem fazer uma associação. Ou não conseguem trazer nenhum tipo de material. Ou quando falam de coisas completamente aleatórias porque não tem insight interior. E Reich começa, então, a questionar isso, né? Como é que pode e tal? O que pode se fazer? Aí ele começa a olhar muito mais para o corpo da pessoa. Pensa, a psicanálise, a pessoa está deitada aqui do meu lado, né? De costas para mim, naquela época. O analista, naquela época, se dizia que ele não podia fazer nenhum tipo de intervenção, ele tinha que ficar absolutamente calado, ele era como um poste ali, iluminando aquela experiência da pessoa, né? E, principalmente, em caráteres masoquistas, ou psicóticos, ou mesmo estruturas borderline, não funcionava a psicanálise, né? E Reich, então, faz o seguinte, ele tira o analista daqui e fica de frente para o cliente. Isso já foi, né? E ele começa a dizer assim, bom, você está dizendo que está relaxado, mas está todo assim? Seu corpo está falando outra coisa. O que você está querendo dizer para nós? Né? E aí ele dizia, você disse que ama, mas você tem uma cara... Né? Ele começa a olhar para estas coisas. E aí, num segundo momento, ele começa a tocar. Bom, aí a casa veio abaixo, né? Porque a sociedade psicanalítica começa a pressionar e dizer que o que ele está fazendo não é psicanálise, que isso era um absurdo, e blá, blá, blá. E ele constitui um problema de relação com a Ana Freud, que era... né, todo mundo sabe da história, não precisa falar aí do problema que tinha entre a Ana e o pai dela. Né? Então, Reich começa também a contra-argumentar em alguns artigos de Freud, como, por exemplo, a questão do instinto de morte, né? Que é a pulsão de morte, que é o nervo central da questão do masoquismo, e Reich vai dizer isso não existe. Não existe pulsão de morte, nem instinto de morte. Não existe isso na natureza. Nada tende à morte. Nada quer morrer. Tudo tende à vida. A vida é que é a força. A morte é só uma consequência da degradação da vida. Né? E aí a coisa vai cada vez pior. Cada vez pior, cada vez pior. E, nesta época, Reich começa a se encantar com a teoria de Marx. Ele começa a entrar no marxismo, dialético marxista, e ele começa, então, a trazer um pouco da conteúdo marxista para dentro da teoria psicanalítica. Já não é só ele, existia uma corrente de psicanalistas marxistas, e Freud era completamente contra isso, porque Freud queria continuar, nós já estamos falando perto da Alemanha, queria continuar atuando, e Reich estava falando de política. Né? Por que Reich vai trazer política? Porque Reich começa a desenvolver o conceito num livro dele chamado... deixa eu me lembrar aqui o nome do livro agora. Não estou me lembrando agora o nome, mas ele começa a falar assim, não são só os problemas interiores das pessoas que causam a sua
desorganização, vamos chamar assim. Também existe um problema social que a gente precisa olhar, né? E Reich vai aumentando mais esta sua manifestação, até que, em 1929, ele é expulso da Sociedade Psicanalítica. Criam todo lá, fala que ele andava pelado, que ele masturbava os clientes, criam um celeuma. E Reich é expulso da Sociedade Psicanalítica. Nessa época, a Alemanha está em guerra, já em 1930 e pouco. Reich abandona porque os nazistas começam a perseguir ele porque ele fala sobre sexualidade, ele distribui camisinhas para os jovens, ele fala para os jovens sobre sexualidade, ele fala com as mulheres grávidas, ele fala com esta população que não se tinha diálogo. Os nazistas começam a perseguir e Reich foge da Alemanha, né? Eles queimam os livros dele, é uma loucura, e ele vai, então, para Oslo, na Noruega, onde ele se estabelece, e aí termina uma parte que a gente chama da parte psicanalítica. Nessa parte psicanalítica, Reich desenvolve o que a gente chama de análise do caráter. Por que a análise do caráter é importante? Porque é o nervo central da terapia reichiana. É quando a gente olha não para sintomas, mas para a forma como essa pessoa desenvolveu a partir de sua infância para tentar se defender de tudo que acontece na sua família, ou nas suas coisas. E então Reich, essa análise do caráter é a parte central, né? Quando Reich vai falar de caráter, né? E naquela época Reich já começa a falar sobre estruturas borderline, limítrofes. Tudo isso está junto à questão corporal, porque na análise do caráter, Reich começa a olhar para o corpo das pessoas e intuir, essa palavra é muito forte em Reich, porque a intuição, ou a sensação de órgão que a gente chama, né? Ou a capacidade da gente estar no campo do nosso cliente, do nosso paciente, é muito importante para Reich. O que acontece no corpo da pessoa? E, a partir disso, ele desenvolve a teoria da couraça muscular. O que é a couraça muscular? Que também é uma dos centros da terapia reichiana. A couraça muscular são tensões ou movimentos crônicos de contenção na musculatura mais profunda, né, das pessoas. A partir do desenvolvimento infantil, e aí ele busca essa teoria da psicanálise, né? O indivíduo vai criando tensões musculares, né, no seu desenvolvimento e na relação objetal, de forma que ele permita ou não uma maior carga energética no seu corpo. Então, ele acaba definindo 7 couraças, que a gente chama, couraças musculares. A primeira a gente chama de couraça visual, que tem a ver com olhos, pele, nariz, né? A segunda, couraça oral, que tem a ver com boca, garganta, um pouco da parte digestiva. A terceira, couraça cervical, que tem a ver com pescoço, alto dos ombros. Depois, tórax, couraça do tórax, diafragma, abdômen e pelve. Cada uma dessas couraças está ligada, de certa forma, a uma fase de desenvolvimento da criança. Então, pensa, a criança está lá no ventre da mãe, ok? Até mais ou menos 3 dias, 4, uma semana de vida, a gente chama da primeira fase, onde se desenvolve a couraça visual. Ou seja, a capacidade que essa criança vai ter de contato ou não com essa mãe. Como essa mãe fez um contato e permitiu um contato com essa criança. Isso vai influenciar somaticamente, né, na disposição desta criança para poder ou não trabalhar a energia. E aí vem as enfermidades, né, e toda a parte somática da terapia reichiana, né? E depois a oralidade, depois a compulsão, né? Depois as outras fases do desenvolvimento ligadas
a questão do caráter. Então, aí, Reich desponta como uma nova abordagem, né? Totalmente diferente. Vou fazer uma... André, por favor, você me avisa mais ou menos o tempo aí, escreve aí, põe aí para mim, por favor, porque eu me empolgo aqui, às vezes tá esqueço bem. também. Tá. Para eu poder me organizar, que senão depois eu me perco. Então, Reich faz isso, né? Já é uma coisa muito diferente, porque ele toca nas pacientes, ele pressiona o paciente, ele tem uma relação com o paciente muito mais ativa. Aí a gente vem falar de Firenze, né, que fala da técnica ativa dentro da psicanálise, já falando um pouquinho também, né, das influências que Reich teve. Então, essa parte vai a mais ou menos aí até 1930 e poucos, né? 40, perto de 40, quando ele ainda está em Oslo, né? Na Noruega. E lá em Oslo, ele começa, então, a fazer outro tipo de estender a sua pesquisa, porque Reich chega, finalmente, ao que a gente chama de fórmula do orgasmo, onde ele entende que todo o processo do orgasmo, eu não estou falando sobre gozo, né? Não estou falando sobre ejaculação, estamos falando de um fenômeno muito maior, que é uma descarga energética, né? A fórmula se diz carga, né? Tensão, carga, descarga, relaxamento. Essa é o que ele chamava de fórmula do orgasmo. Por que a fórmula do orgasmo é importante? Porque Reich começa a olhar que dependendo como uma pessoa consegue ou não fazer essa descarga energética, são onde entra os traços de caráter da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem muita tensão, mas nunca tem carga. Ou às vezes a pessoa tem muita carga, mas não tem descarga. Ou a pessoa tem muita carga, tem descarga, mas não tem relaxamento. Já começa de novo, que é, por exemplo, no caso dos transtornos sexuais, né? Já começa de novo na carga, não relaxa, né? O masoquista também está aí nessa. Então, a fórmula do orgasmo, que está ligada à economia sexual, né? Que faz parte de toda esta fase de Reich. Então, Reich começa a olhar para a fórmula do orgasmo e tentar encontrar na natureza, porque Reich sempre teve essa pegada, como é que isso acontecia na natureza. E ele começa a olhar para os protozoários, né, nos movimentos, né, de onda, né, nos movimentos que o protozoário tem, e começa a observar que isto está presente em toda a natureza. Este gráfico da fórmula do orgasmo chamada por Reich, né? E enquanto ele olha para isso, ele começa a ter algum insight sobre um outro tipo de energia, que ele vai falar como uma energia presente em todos os seres vivos e inanimados, né? E em outro ele começa a fazer essas pesquisas e ele descobre o que ele chama de energia orgone. Aí entra outra fase de Reich. A energia orgone, hoje a gente compara com Qi, com Prana, com outras energias. Na época, Reich não sabia, não tinha essa influência. Se você hoje faz uma comparação entre os postulados das duas energias, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, né? E Reich vai entrando nessa pesquisa. Ele se encanta com o orgone e ele, de certa forma, começa a abandonar a clínica, né, para entender ainda mais. Com a Segunda Guerra aumentando, 43 por aí, Reich vai, a convite de um amigo dele dos Estados Unidos, vai embora para os Estados Unidos, né? Agora pense, Reich é um cara que participou do Partido Comunista, né? Reich é um cara que falava de sexo, Reich é um cara que falava de direitos da mulher, Reich era um cara que falava de mudanças sociais, Reich é um cara que falava que capitalismo, comunismo, nada disso funcionava, que o que funcionava era a economia do trabalho, e ele vai embora para os Estados Unidos na época de McCarthy, né? Quando ele entra lá, o FBI já começa a perseguir e fichar Reich. Ele passa preso algum tempo, porque eles chamam ele de espião russo ou espião comunista nos Estados Unidos, né? E Reich continua nos Estados Unidos o seu trabalho,
a sua pesquisa. Ele compra uma casa em Maine, né, que é lá no norte dos Estados Unidos, já perto do Canadá. E ali ele começa a aprofundar ainda mais suas pesquisas com o orgone, desenvolvendo outros aparelhos, porque o que Reich sempre primou foi que nós temos até um símbolo que ele desenvolveu, né, que eu tenho tatuado aqui no meu pulso, que nós temos uma energia básica e esta energia se manifesta através de nossa psique e nossa soma, nosso corpo, que é a mesma coisa. Ou seja, o que acontece no meu corpo também acontece na minha psique e vice-versa, né? E nesse trabalho, então, ele vai atrás da questão somática, né? Ou seja, como curar doenças, como trabalhar isso, e ele desenvolve o conceito de uma biopatia, ou seja, de doenças que vêm... Nessa época nem tinha pesquisa genética ainda, nós estamos falando em 40 e pouco. Ele fala de doenças que vêm nesta relação com o pai, né, principalmente com a mãe, na carga energética que veio na concepção da criança, e aí daí para frente, né, muitas coisas. Ele desenvolve um aparelho chamado acumulador orgone, ORAC, que é uma caixa feita de madeira, algodão e metal, né, para trabalhar estas biopatias. Bom, Reich é perseguido pelo FDA, que diz que isso não existe, isso é curandeirismo. Em resumo, queima os livros todos de Reich na fogueira, é uma coisa... Eu nunca ouvi isso no episódio americano, queimar livros, perseguido por McCarthy. Ele é preso e morre na prisão, em 1959. Então, essa é a história da trajetória reichiana. Neste período, Reich se relaciona com muita gente, faz terapia de muita gente, né? E estas pessoas começam a praticar a terapia reichiana, que ele chama de vegetoterapia, que tem a ver com o sistema neurovegetativo, né? Porque Reich entende que todos os problemas do ser humano são desfunções do sistema neurovegetativo na sua parte energética. Bom, estoura a morte de Reich e esse povo fica com medo, porque começam a ser perseguidos pelo governo americano. Todo mundo que fala de orgone é preso. Gente, é uma coisa maluca. Isso é Estados Unidos nós estamos falando. Não estamos falando de chinês, não estamos falando de nazista, nós estamos falando de americano. E aí dá uma abafada geral na terapia reichiana, mas na Europa a terapia se desenvolve um pouco mais, né? Então, dá uma esfriada, sabe? Uma esfriada mesmo. E na década de 70, né, com os movimentos 60, 70, os movimentos de libertação sexual, resgata-se Reich, né? Principalmente na questão da revolução sexual, e às vezes ele é mal entendido, mal compreendido, né? Reich nunca falou que as pessoas têm que sair transando por aí feito louca, igual rato, igual coelho, não é isso, né? O que Reich vai trazer muito e apresentar é a nossa potência, a capacidade da gente ter um orgasmo, não só fisicamente, mas na vida, né, da realização das coisas que a gente vai fazer. Aí surgem outras abordagens. E aí a terapia reichiana se divide em duas frentes. Uma a gente chama de pós-reichianos e outra neo-reichianos. Pós-reichianos são aqueles que seguem a linha reichiana ou a linha de Reich. Vegetoterapia, análise reichiana, Divan, né? Mais nesta linha de Reich. E os neo-reichianos que têm uma base reichiana, mas que tem uma outra interpretação, como análise bioenergética, análise biodinâmica, a CORE, né? A somaterapia, aqui no Brasil, e outras expressões, né, reichianas que a gente fala. Então, todas constituem-se terapia reichiana, mas tem enfoques diferentes e tem settings diferentes. Por isso, quando a gente fala em setting, né, nós vamos pensar
que nós temos que olhar qual é a linha da terapia haitiana que esta pessoa está trabalhando. Inclusive, a concepção de caráter muda também conforme a linha, se é pós-haitiana, neo-haitiana. Pós-haitiana, a gente tem um amigo de Reich, que foi Ola Hacknes, um norueguês, onde ele morou, né? Que depois encontra com um psiquiatra italiano chamado Frederico Navarro, que desenvolve a linha da vegetoterapia caracteroanalítica, né? Com todos os seus protocolos e o que a gente chama de actings, que são os exercícios funcionais que a gente faz durante a terapia, né? E desenvolve também uma teoria de caráter. Do outro lado, nós temos o Lowen, Alexander Lowen, um americano, que junto com Pierre Racus desenvolve a análise bioenergética, que tem a ver um pouco mais com exercícios, né? Com posturas, muito parecidos com yoga, né? E que se expande muito mais, porque ele é americano, ele escreve como americano, não é muito rasinho assim, e está na meca do capitalismo, e a análise bioenergética se expande para o mundo. No Brasil, ela é muito mais presente do que a análise haitiana ou a vegetoterapia, né? Não tem muita gente que pratica vegetoterapia, análise haitiana. E aí o setting vai mudar, né? Por quê? Porque dentro da análise haitiana, nós somos muito menos catárticos, vamos dizer assim, é uma terapia com menos catarse. Ela é uma terapia mais estável, né? Já a bioenergética, e tanto a biodinâmica também, são terapias mais catárticas. Elas puxam um pouquinho para a catarse, né? Como um elemento central de desbloqueio. E este é uma outra frase importante no mundo haitiano. Algumas pessoas falavam em desbloqueio da couraça. Hoje nós não usamos mais esse termo, nós usamos flexibilização. Porque a couraça é uma defesa como uma defesa psicológica. Se ela existe, é porque ela tem uma função. Eu não posso simplesmente achar que eu vou desmobilizar aquela função, né? O que a gente faz é uma flexibilização para que a pessoa tenha consciência da sua couraça e possa usar ela conforme sua necessidade, né? Já que isso foi necessário na história dela, né? Então, o setting vai depender um pouquinho da abordagem, né? Ou da escola, vamos chamar assim. E mesmo a questão de tratamento, duração de tratamento, quanto tempo. Eu vou falar um pouquinho mais do que eu trabalho, que é a análise haitiana. Eu também fiz um curso de análise bioenergética, mas eu não fiz residência. Minha residência é em análise haitiana. E por isso é por onde eu tenho mais traquejo para falar. Como é o setting da análise haitiana? A análise haitiana, a principal pegada é a questão energética do nosso cliente, né? Como é que a gente define essa questão energética? Fazendo apometria, essas coisas? Não, nada disso. A questão energética é como é que a pessoa tem energia para enfrentar os seus conflitos e os seus problemas do dia a dia, né? É a partir disso, e a partir de um diagnóstico onde a gente vai entender como estão as couraças ou os bloqueios musculares e como está também o caráter naquilo que a pessoa fala, né? Da sua vida. Dentro desse contexto todo, nós vamos fazer um diagnóstico e vamos propor um tratamento para esta pessoa, né? Um plano terapêutico, vamos dizer assim, né? Eu, pessoalmente, trabalho com vegetoterapia, que é uma terapia profunda, que a gente chama, e com terapia breve, né? A terapia breve também utilizando todos os recursos corporais para trabalhar problemas focais, né? Sem mexer nas estruturas. E aqui a gente tem uma diferença entre os pós-haitianos e os neo-haitianos, né?
nós entendemos muito mais a pessoa como uma estrutura do que como um caráter. Porque há determinados processos nessa pessoa em que não se é possível formar um caráter. O que é o caráter? O caráter é um conjunto de manifestações físicas, psicológicas, que define o jeito dessa pessoa ser. Isto vai depender da energia que ele pôde trocar com sua mãe, com seu pai, das suas relações objetais. Depois, vai depender de como ele resolveu sua questão edipiana. Mas há pessoas, por exemplo, uma estrutura mais psicótica, não teve capacidade, não tem uma capacidade de desenvolver um caráter. Ela é muito mais mimética. Ela vai copiar o pai, vai copiar a mãe, vai copiar as pessoas, né, por onde ela vai. Né? Ou uma estrutura borderline, que a gente chama limítrofe, que vai desenvolver traços de cobertura, mas está muito mais dentro de uma oralidade muito grande, de uma necessidade, né, de um conflito muito forte entre ódio e amor. Né? Mas se a pessoa teve uma capacidade de desenvolver um caráter, vamos dizer assim, daí a gente divide, dentro da análise Knightiana, em 3 estruturas. Estruturas psicóticas, estruturas border e estruturas neuróticas, né? Conforme os problemas que elas tenham relacionados. E isto vai influenciar no plano de tratamento e vai influenciar na duração do tratamento. Porque quando a gente fala numa vegetoterapia, uma terapia profunda, nós estamos falando em 400 sessões aproximadamente. Né? 350, 400. Aí depende da estrutura. Né? Se for uma estrutura neurótica, isso diminui, né? Porque a pessoa responde muito mais. Mas se for uma estrutura mais débil, uma estrutura psicótica, e dependendo do grau, né, dessa estrutura, isso pode ser uma terapia para a vida para sempre. Né? Uma necessidade de um acompanhamento, de uma transferência materna muito grande para o terapeuta, e aí o terapeuta tem até que saber se dá conta disso. Né? Se for uma estrutura limítrofe, por exemplo, isso vai girar em torno de um 400, porque precisa resolver todos esses conflitos e principalmente esse ódio interno, né, que ele, às vezes, não tem nem acesso. Né? Então, isso vai influenciar na duração do tratamento dentro da vegetoterapia. O que acontece dentro dos tratamentos haitianos? Como a gente lida, além da psique, com a questão soma, né, com a questão corpo, então, é muito comum durante o período de tratamento surgirem e desaparecerem manifestações físicas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que vem para a terapia por problemas de dores de cabeça. É muito comum isso acontecer. Tem dor de cabeça, que não dou conta, fui no médico, está me dando remédio, blá, 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 blá. Muito bem. Daí você começa a trabalhar, né, com isso, na análise, entendendo o que está acontecendo, por que surgiu aquilo, de onde que veio aquilo. Né? Muito mais do que o sintoma, você começa a entender a estrutura dessa pessoa. Né? Vamos supor que ela seja uma estrutura mais neurótica, compulsiva ou obsessiva. Então, você vai entender que ela tem uma forte pegada de cervical. Então, você vai começar a trabalhar, a soltar este pescoço, soltar essa cervical, para que a pessoa relaxe um pouco mais em todos esses padrões que ela põe na vida, essas ordens que ela precisa, blá, blá, blá. E, neste momento, pode acontecer, por exemplo, da pessoa desaparecer o sintoma da dor de cabeça e aparecer outro sintoma, por exemplo, gastrite. Por quê? Porque começa a ficar com raiva. Vem uma raiva de alguma coisa que ela não tinha acesso porque controlava demais e a raiva não chegava ao consciente. Daí você começa a trabalhar outra coisa. Você começa a trabalhar a raiva. Né? Você vai entender de onde veio essa raiva, o que aconteceu lá na infância, papapá. Sempre num aspecto triangular, né, onde a gente está olhando o momento presente, a história passada, né, e a transferência que essa pessoa faz para suas relações. Né? Então, isso pode ser feito, às vezes, por exemplo, dentro de uma terapia breve. Né? Uma terapia breve, nós estamos falando de 30 sessões, alguma coisa assim. Puxa, já está acabando. Então. Eu me empolguei.
Muito bem. Então, já falei aqui das frequências, das técnicas, etc. A formação para um analista ou um terapeuta haitiano, né? Geralmente, a pessoa faz um curso, pode fazer um tipo de um curso genérico para entender o que é psicologia corporal, e depois faz uma especialização mais na linha que ele quer, como análise haitiana, né? Quanto tempo leva isso? Por exemplo, a formação em análise bioenergética pela Associação Internacional leva em torno de 5 a 6 anos. Né? A análise haitiana vai levar uns 4 ou 5 anos também, porque depende da sua terapia, depende da supervisão, depende de muita coisa. Né? Então, a minha levou em torno de 3 anos, mais ou menos, a minha residência, né? Porque o curso foi 2, mais 3 residências, 5 anos. Né? E agora tem mais 3 anos na outra formação que estou fazendo. Bom, deixa mais que eu ver que eu posso falar aqui. Então, nas questões de técnicas, né? Por exemplo, na PB, na terapia breve que eu trabalho, a gente traz outras coisas de fora, né? Como do psicodrama, né? A gente traz outras coisas de fora de outras abordagens, do Viktor Frankl, logoterapia, né? Alguma coisa para dar sentido. Mas a base é a soma, a base é o corpo, é entender este corpo na manifestação. Por que eu construí este corpo que eu tenho? Inclusive, aqui eu queria falar uma coisa rapidinha. Olhar para o corpo da pessoa e dizer se ela tem esse caráter, aquele caráter, porque ela tem uma boca, um olho, isso aí é uma palhaçada. Tá? Isso não tem nada a ver com Reich. Tá? Tem um curso por aí vendendo isso aí, isso não tem nada a ver com Reich. Tá? A gente precisa entender a história deste corpo. Porque cada corpo tem uma história. Se eu construí este corpo, é porque este corpo teve uma influência na minha história. Sem entender a história, sem entender por que esse corpo, a função que esse corpo tem, não dá para você julgar nada. Porque se eu levanto os ombros ou não levanto os ombros, se eu fecho a cara ou não fecho a cara, se eu cruzo as pernas ou não cruzo as pernas, eu sou caráter assim, isso não tem nada a ver. Tá? Isso aí é uma escorregação de maionese de alguém que quer vender coisas para os outros comprarem. Quando a gente fala em Reich, nós estamos falando de uma história do corpo. E isso é que é importante dentro da terapia reichiana. Elias, tá me ouvindo? Sim. Tu falou bastante, né, da questão da técnica e me chamou bastante a atenção essa parte. Um exemplo que tu deu da dor de cabeça, né? Eu achei super interessante e eu não entendi só uma partezinha, assim, eu queria que tu esclarecesse para nós. Existe na terapia, na técnica, o toque no corpo? Como é que funciona essa parte? E essa é uma parte importante, né? Ainda mais em momentos que a gente tem aí de muito abuso e coisas malucas que a gente tem visto na sociedade louca que a gente está vivendo. Existe sim o toque. Tá? Depende da escola. Por exemplo, a escola biodinâmica trabalha com movimentos intestinais. Tá? Então, por exemplo, o terapeuta vai botar um estetoscópio no teu intestino e ficar auscultando os seus barulhos do seu intestino. E a partir disso, ele vai fazer movimentos no seu corpo, que incluem massagens, que incluem toques, tá? Toques sutis, etc. E tal. A bioenergética não tem toque, tá? Porque ela é americana e americano não toca em ninguém. Né? É um pecado tocar nas pessoas nos Estados Unidos. A análise reichiana tem toque, o que a gente chama de massagem reichiana, que é uma massagem que você faz em determinados segmentos, tá? Para diagnosticar e soltar um pouco a musculatura. Estes são os toques que tem dentro da... Existem outras, como, por exemplo, a somaterapia, do Roberto Freire, do Rio de Janeiro, já é muito diferente. Lá eles tocam, lá eles têm um comportamento um pouco diferente, que é o estilo dele. Não tem base haitiana, né? Mas tem outros elementos anarquistas no meio da terapia, da somaterapia. Deu para entender? Ótimo, Deus, sim, perfeito. Bom, eu não sei se os colegas têm alguma pergunta para fazer.
para o Elias, para a gente poder encerrar, que eu acho que já está bem em cima do tempo. Oi, Elias. Eu só... Acho que travou aqui. Oi, tá me ouvindo? Só gostaria de te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Foi muito enriquecedor. Aprendemos muito com você hoje e só gostaria de agradecer mesmo. Obrigado, Vanessa. Foi um prazer enorme. Depois que abriram a câmera aí, muito obrigado, Diego, que esteve aí, né? Falar de Reich para mim é apaixonante, porque tem a ver com a minha estrutura, tem a ver com a minha experiência pessoal, né? E eu convido vocês, acho que no fim do ano vai ter em Curitiba um congresso, se Deus quiser, se a pandemia permitir, o Congresso de Terapias Corporais, né? Já tem mais de 30 anos que tem, então vocês estão convidados a participar, se tiver. Eu mando depois aí informações, se tiver. Que joia. Joia. Com certeza. Então tá. Gostaríamos de te agradecer imensamente, né? Novamente pela tua acolhida, foi muito bom. Tenho certeza que a gente vai ficar refletindo e pesquisando mais coisas. Eu gosto muito dessa área particularmente. Já tenho estudado, além, né, do nosso curso, em outras técnicas. Eu acho que é super, a questão energética, ela é realmente muito importante da gente entender. E deixamos, então, nosso abraço a ti, nosso muito obrigado, tá bem? E vamos seguir aqui. Aguardamos informações, então, do Congresso. Tomara que aconteça para a gente poder comparecer. Um abraço, Elias. Obrigada mesmo. Um abraço, Andriele, Vanessa, Diego, Débora, Mari. Abraço, gente, sigam em frente, hein? Nós precisamos cuidar, porque a humanidade está num rumo muito ruim. Muito obrigada. Aprender bastante de vocês. Um abraço. Abraço, obrigada. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.